O mundo está mais intolerante? Homofobia, racismo, preconceito de gênero. Uma onda generalizada de intolerância no mundo. Basta ver os noticiários, todos os dias é uma nova história. Mas tem mais. A nutricionista Tânia Rocha está conosco hoje para falar sobre obesidade infantil. Já já, aqui no Planeta Mulher. Dados do Ministério da Saúde revelam que a taxa de obesidade infantil aumentou 12% no último ano. Os dados são alarmantes e as consequências também. Mas quais são as causas? Quem são os responsáveis? Como prevenir e evitar essas indesejadas gordurinhas? Quem vai falar sobre o assunto é Tânia Rocha, nutricionista. Olá, Tânia, muito obrigada por ter vindo. Olá, desde já agradeço o convite que me foi feito. Obrigada por ter vindo também, eu que agradeço. E conta pra gente sobre a obesidade infantil. Esse é realmente um dado alarmante. De facto, é um problema grave e deve ser encarado como um problema de saúde pública. Como a Claudine referiu, são valores que têm vindo a aumentar, portanto, cada vez mais se verifica que as crianças têm excesso ponderal, comem mal, não praticam exercício físico e, portanto, a consequência é o aumento da obesidade infantil que hoje se verifica. Agora, explica pra gente o que é determinante, Tânia. É a hereditariedade ou são os hábitos alimentares? De facto, tanto um como o outro acabam por ter influência. Portanto, a parte genética tem influência. Existem estudos que demonstram que se um dos progenitores apresentar obesidade, a criança tem 50% de probabilidade de vir a ter obesidade. É bastante? É bastante. Já se forem os dois progenitores, tem 80% de probabilidade de vir a ser uma criança obesa. No entanto, a principal causa deste excesso ponderal é de facto a alimentação e o sedentarismo. Portanto, tem muito a ver com os dias de hoje, com a mudança dos hábitos alimentares, com o facto de haver mais produtos industrializados, com o facto no tempo livre as crianças optarem por brincar sentadas, jogar computador, ver televisão, em vez de irem para a rua, correr, brincar, e tem-se verificado esse aumento. Acha que quem tem a tendência da obesidade, ela também tem mais necessidade de comer ou não? A obesidade surge porque tem a ver com um balanço energético positivo, ou seja, tem a ver com nós comermos mais do que aquilo que gastamos, daí haver acumulação do tecido adiposo, que é o que nós chamamos da massa gorda. Sim. De facto, se a criança apresenta obesidade, é porque come mais do que aquilo que necessita e gasta pouco para aquilo que era preciso. Sim. Um bebê que nasce e logo antes dos 6 meses já está obeso. Como é que pode explicar isso, especificamente quando ele só amamenta? De facto, já que a Claudine fala disso, a amamentação é muito importante, deve ser incentivada. As mães devem amamentar os seus bebés o máximo que conseguirem. A Organização Mundial de Saúde até recomenda a amamentação exclusiva, portanto, até os 6 meses. Respondendo especificamente à sua questão, é preciso perceber que quando a criança está a desenvolver num ambiente intrauterino, portanto, na vida fetal, o que a mãe come tem influência. Principalmente no terceiro trimestre. Vamos pensar que a mãe, na última fase da gestação, tem uma dieta hiperenergética, ou seja, até poderá não ser rica do ponto de vista alimentar em fruta, mas sim em alimentos hipercalóricos, ricos em açúcar e gordura. Obviamente que esse tipo de alimentação vai ter influência no bebê. E sabemos que recém-nascidos que nascem com mais de 4 quilos têm uma maior probabilidade de vir a ter obesidade tanto na adolescência ou na vida adulta. Você está me dizendo que mesmo a criança, quando acabou de nascer e já está obesa, vamos dizer, a culpa foi da gestação? Tem influência, de facto, mas não só. Ou seja, como já falamos, o desmame precoce tem influência, a forma como é introduzida os alimentos, portanto, a diversificação alimentar tem influência, o facto de muitas mães começarem a dar leite de vaca aos seus bebés também tem influência, a escolha portanto, do leite lácteo, daquelas que compramos nas farmácias, também tem influência. Tudo isso vai influenciar tanto o ganho de peso como o desenvolvimento da criança. E o próprio sucesso escolar, às vezes, acaba por estar muitas vezes associado. Influencia em toda a vida, não é? O que
já que você falou sobre o desmame precoce, explica pra gente um pouco mais sobre isso, sobre essa importância, já que falamos tanto hoje sobre essa amamentação e até um assunto tão importante. O desmame precoce, o que é que consiste? Consiste no facto, podemos ter sempre duas razões, o facto da mãe não conseguir amamentar, mas isso já é outra situação, e o facto da mãe não querer amamentar. Tanto os nutricionistas como os pediatras andamos nessa luta de incentivar a amamentação, exatamente porque o leite materno contém tudo o que a criança precisa. Sim. Portanto, completamente equilibrada. Inclusive anticorpos. Exatamente. Além de ser mais barata, já que estamos num tempo de crise, portanto, a mãe produz e é para o bebê, é rica em nutrientes, tanto nos macronutrientes, nos micronutrientes, todas as vitaminas, minerais, tudo o que a criança necessita está ali. Sim. Obviamente que se por si só o aleitamento materno não satisfazer a alimentação da criança, aí devemos introduzir os outros alimentos, mas de forma correta e de forma gradual, mas sempre estimular a amamentação. Ok. Qual a porcentagem de crianças obesas em Portugal? Você tem um outro estudo aí que diz... No último estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde, definiram que 1 em cada 3 crianças apresenta excesso ponderal, portanto, ou obesidade ou excesso de peso. São, de facto, dados bastante preocupantes. Se pensarmos 3 crianças, uma apresentar a obesidade, é preocupante. É preocupante, é muito preocupante. Sabe se essa relação tem a ver com se é mais ou menos em relação os outros países da Europa? Dos países desenvolvidos, não diria que somos os campeões, mas também andamos lá no perto. Topo. Exatamente, estamos no topo. O que é realmente muito complicado. Fala pra gente um pouco da importância dos exercícios físicos, de viver ao ar livre. Lá está, isto tem a ver com o estilo de vida que hoje em dia vivemos. Estamos muito viradas para as tecnologias, para a parte industrial e, de facto, tem influência no estilo de vida da criança. Hoje em dia as crianças não saem ou saem menos vezes à rua, acabam por estar, como já referi, mais em casa e acabam por não gastar energia, acabam por não gastar, se calhar, aquela comida que ingeriram a mais. Especialmente no inverno? Especialmente no inverno, pronto. E agora, já que estamos no verão, com bom tempo, vamos aproveitar a levar as nossas crianças para a rua, para o jardim, para brincar, passear, correr, andar de bicicleta, que é extremamente importante não só para a parte de desenvolvimento e crescimento, mas também para a parte psicológica, para a parte de estar em contato com o ar livre, de serem crianças bem dispostas, mais calmas, é muito importante. Exatamente. Tem um artigo nessa revista, Moda Kids, que vem falando sobre a importância de brincar ao ar livre, não só pela situação de física, não é só os exercícios que eles fazem, mas também correr e a parte também psicológica é muito importante. As crianças ficam menos ansiosas, ficam menos estressadas. Exato. E estamos no verão e a ideia é levar também essas crianças para fora. Você acha que o tempo que elas ficam dentro de casa no inverno influencia também elas perderem o hábito de ir para fora? Eu penso que sim. Acho que tudo é uma questão de hábito, uma questão de estilo de vida, uma questão de comportamento. E, portanto, relativamente àquele artigo é extremamente interessante e as conclusões a que chegam é aquilo que nós já falamos aqui. São crianças que, no facto de estarem mais fechadas, sempre no mesmo ambiente, entre 4 paredes, acabam por ser crianças mais ansiosas, mais estressadas. E o facto de estarem em contato com a natureza, é tudo um ambiente mais calmo, mais descontraído, e o que é importante que as crianças contatem com o meio ambiente. Agora tem um dado também que me assusta muito. As meninas têm mais facilidade para ter obesidade ou isso é um mito? De facto, existem diferenças entre ambos os sexos. Os sexos têm a ver principalmente com o desenvolvimento já desde a infância. As meninas, aí tem a ver com a parte genética, têm tendência a ganhar mais massa gorda, portanto mais tecido adiposo, enquanto que os meninos têm tendência a ganhar mais massa muscular. É uma injustiça da natureza. É da natureza, acaba por ser mais complicado para as meninas, mas hoje em dia já vemos meninas com obesidade, como vemos meninos, tem de facto a ver principalmente com a alimentação e com o exercício físico. Sim. A Tânia escreveu um livro sobre Exatamente, posso mostrar aqui, que é a coleção do Vasquim. Exatamente. Este primeiro livro foi lançado o ano passado, que aborda o pequeno almoço, que é uma refeição extremamente importante. De facto, ainda existe, e eu continuo a dizer o mesmo, muitas crianças que não tomam o pequeno almoço. E é preciso alertar os pais, principalmente os pais, para essa questão. O pequeno almoço deve ser encarado como a primeira refeição, a refeição mais importante. Por quê? Porque como dizer, é o despertar para o dia. Portanto, é
é o facto de, quando dormirmos, gastamos menos energia, é verdade, mas gastamos alguma, e é preciso repor aquelas energias que foram gastas, e mesmo para o funcionamento do nosso organismo, para o facto de aprendermos na escola, é preciso ter nutrientes. E onde é que vamos buscar nutrientes aos alimentos? E, portanto, é preciso tomar um bom pequeno almoço, que, como aqui neste livro fala, portanto, os laticínios, não é? Portanto, leite, iogurte, queijo, a fruta, que é tão importante e ainda não temos o hábito de incluir a fruta no nosso pequeno almoço, e a parte dos farináceos, pode ser bolacha, pode ser pão, portanto, variar e incentivar o consumo do pequeno almoço. Muito bem. E o livro tem ido muito bem, não é? Sim, tem corrido muito bem. E eu já sei que tem uma novidade. Qual é essa novidade? Pronto, este primeiro livro consta de uma coleção de 4 livros, e estamos a trabalhar no lançamento do segundo livro, que vai abordar as refeições principais, portanto, como é que deve constar uma refeição, incentivar o consumo da sopa, do peixe, da carne, portanto, de constituir uma refeição equilibrada. E vamos ver quando é que surge esse novo livro, que espero que seja para breve. Esse foi lançado na São Joaninas no ano passado, está fazendo um ano, não é? Exatamente. É esperar para ver. É esperar. Muito bem. Existe uma idade crítica onde as crianças tendem a engordar mais, ou isso é indiferente? Pelos estudos que foram feitos, verificamos que na faixa etária, portanto, primária, dos 6 aos 10 anos, há um maior índice de excesso de peso. O que se verifica também é que cada vez mais se observa crianças mais novas, ou seja, já há estudos que entre crianças dos 2 aos 5 anos já apresentam excesso ponderado. Se calhar isso tem uma referência com a mudança de hábito. Ela começa a ir já para a escola e depois ela se sente um pouco mais estressada e refugia-se na comida. Será que pode ser isso? Existe, de facto, crianças que se refugiam na comida e é uma forma de se sentirem mais saciadas e satisfeitas. Existe também crianças que gostam de comer muito, existem crianças que não gostam de comer nada. Portanto, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e deve ser interpretado como tal. E nunca podemos esquecer o papel dos pais aqui, dos educadores, que a criança está a ser educada. Não se trata só de ter boas maneiras, de ser bem comportado, mas também é preciso ser educado do ponto de vista alimentar. Sim. Todos, de uma forma ou de outra, todos temos responsabilidades com as crianças que estão próximas. Sim. Como eu costumo dizer, as crianças são os adultos de amanhã, e se investirmos na prevenção, não temos tanto que investir a nível do tratamento. Portanto, vamos começar desde cedo. Exatamente. A Tânia mencionou agora há pouco sobre as crianças estão engordando cada vez mais cedo. Mas qual a idade mínima para já começar uma dieta? Quando falamos em dieta, no que respeita a crianças, eu pelo menos nem gosto de usar essa palavra, porque acho que por si só já assusta a criança, já assusta a família, uma dieta tão pequenino. Portanto, nós falamos sim em orientação nutricional. Portanto, vamos ensinar aquela criança a aprender a comer, a controlar aquele peso, o que acontece muitas vezes quando há uma procura de crianças a nível de acompanhamento nutricional, é porque de facto já estão acima dos percentis, já têm um excesso de peso, e é preciso que aquela criança, temos que interpretar sempre de duas formas, ou manter aquele peso, porque não podemos falar em dietas restritivas, porque a criança está em desenvolvimento, está em crescimento, precisa dos macro e dos micronutrientes, ou de facto a conseguirmos manter, portanto, aquele crescimento, que não é, a criança ainda está em desenvolvimento, portanto, em termos de altura, de estatura, para aquele ganho de peso. É preciso, acima de tudo, que a criança seja educada a comer, a que tenha bons hábitos alimentares, a que perceba que a sopa é importante comer, que a fruta é importante comer, que pode comer umas batatas fritas, pode comer um hambúrguer, mas com menos vezes. Tem que haver regras e a criança tem que perceber isso. Entendi. E a substituição? Como é que os pais podem fazer? Porque não é nada fácil, eu sou mãe, e não é nada fácil essa substituição de, por exemplo, um chocolate por uma fruta. O que é mais atraente, por exemplo, para as crianças? Você que já trabalha com essas crianças. As crianças, de facto, o que é atraente, tudo o que é doce. Batatas e doces. Rica em gordura, rica em açúcar, portanto, o que não tem assim nada de bom. Se vamos perguntar que queres comer uma fruta ou queres comer um chocolate, obviamente vamos dizer que querem um chocolate. Por isso, o facto de não ter disponível é um ponto de partida. Eu não estou a dizer que a criança não deve comer, mas deve comer com algumas regras. E a mãe deve sempre incentivar primeiro, olha, come a fruta, do que olha, come o chocolate. Em termos de equivalências, temos muitas alternativas, é preciso jogar, é preciso variar. É importante que a criança coma fruta, mas que varie na fruta, que coma sopa, mas que varie nos legumes que leva na sopa. Não precisa comer pão todos os dias, pode comer pão, torradas, bolachas, pode beber leite, pode comer iogurte, pode comer queijo. É importante variar, de forma a ter uma maior gama de nutrientes.
Isso, inclusive, é bom também para a saúde. Quanto mais colorido o prato, exatamente, significa que são elementos diferentes, não é? Sim, nós falamos muito do arco-íris, das cores, do facto do alimento ser verde, ser laranja, ter mais ou menos antioxidantes e os específicos antioxidantes. Daí é importante ter o prato colorido, não só porque é mais atrativo para as crianças, porque os olhos também comem, mas também pelo facto de ter diferentes nutrientes e diferentes antioxidantes que são tão importantes. A Tânia, como profissional e já trabalha com crianças, essa é uma estratégia que dá certo? Trabalhar com esse prato colorido, acha que isso motiva também as crianças a voltar um pouco menos para as batatas e mais para o que, vamos dizer, para o que presta, né? Para o que é saudável? Sim, é importante que se incentive a criança, que se use truques. Relativamente a truques que podemos usar com as crianças, já agora podemos falar sobre isso, é muito importante estabelecer os horários. Isto deveria ser para toda a gente, mas falando especificamente nos mais novos, ou seja, é preciso que a criança perceba que existe um pequeno almoço, que existe um almoço, que existe um lanche, que existe um jantar. É preciso que aquelas horas sejam definidas. Porquê? Porque muitas vezes há mães que chegam, ele não come nada, não almoça nada, chega a hora da refeição, é muito complicado que ele coma. Temos que perceber que se a criança vai comer ao meio-dia e se chega, por exemplo, às 11h30, a mãe está a oferecer leite e ele até bebe, como é que vai ter apetite para comer ao almoço? Portanto, os horários é um ponto essencial. Depois, é preciso também incentivar a envolvência da criança. Ou seja, se eu até estou em casa de preparar uma salada, porque é que não envolvemos a criança? Eles ficam entusiasmados e até eu fiz, vou comer. Os pratos coloridos também é outra medida muito importante. É preciso explicar. Eu acho que parte por aí. Aí entra também aquela questão de ter que gastar um pouco de tempo com o seu filho. Ensiná-lo a alimentar-se, ensiná-lo a comer, tem que estar também, é algo presente, tão importante quanto os outros componentes também da educação, é isso? Exatamente. Tanto como educar a criança a fazer os seus trabalhos de casa, a dormir, a lavar os dentes, também é preciso educar a criança a comer. A gente pensa que já é algo que intrínseco, né, no ser humano e que não precisa, mas afinal, então, é necessário, é importante. E a outra coisa também é que devemos dar o exemplo. Ou seja, eu não posso querer que o meu filho coma sopa se eu própria não como ou digo que não gosto. A refeição tem que ser feita em família, tem que envolver todos os elementos da família e temos todos que praticar o mesmo tipo de alimentação. Se queremos o melhor para os nossos filhos, vamos também fazer o melhor para nós e para eles. Então, isso é muito importante. Se você percebeu que a criança está obesa, lá em casa, percebeu que a criança está obesa, qual o primeiro passo? É tentar resolver aquilo sozinho, já é logo procurar um apoio profissional, nunca estressar e nunca ficar muito nervoso, claro. Não é? Mas qual o primeiro passo? Onde é que nós vamos buscar ajuda? O primeiro passo, acho que para já conhecemos os nossos filhos, temos que perceber o porquê de ter surgido aquela patologia, não é? De facto, já ter peso a mais. Depois, vamos tentar começar por nós, não é? Nós somos os pais, vamos tentar explicar aos nossos filhos, olha, talvez tentar comer com os horários, fazer melhores escolhas alimentares. Eu penso que o primeiro passo parte de casa. E depois, então, se acharem que não estão a conseguir, aí até aconselho que se procure ajuda do nutricionista, do pediatra, de forma a que se consiga reverter essa situação. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, exatamente. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, Tânia. Mas eu gostaria que você fizesse lá para o pessoal em casa suas considerações finais. O que você acha que é realmente importante sobre esse assunto? É um bocadinho o resumo do que já se falou aqui. Parte essencialmente por educar a criança a comer, a ter hábitos alimentares saudáveis, a fazer várias refeições ao longo do dia, a comer sopa, a comer fruta, a evitar os alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar e, acima de tudo, também para a rua, praticar exercício físico, brincar e evitar o sedentarismo. Só assim uma criança saudável é uma criança feliz, é o que eu costumo dizer. Portanto, vamos fazer das nossas crianças mais felizes. Muito bem. A Tânia também fez um cardápio básico e vai estar também no Facebook do Planeta Mulher. É só ir lá no Planeta Mulher, tem o cardápio básico e isso ajuda um pouco as mães, os pais e quem estiver envolvidos nesse processo. Tânia, muito obrigada pela participação. Até a próxima, espero que volte muitas vezes, tá bem? Também, muito obrigada. Voltamos já. O estresse do dia a dia, o excesso de informações, o caos urbano. Isso pode nos tornar mais intolerantes? Comigo hoje a socióloga Tânia Ferreira e a psicóloga Sônia Pavão. Olá meninas, muito obrigada por vir ao programa. Olá Claudinha. Olá. Em primeiro lugar, gostava imenso de agradecer o convite. É sempre um prazer estar contigo e falar contigo. Estou muito feliz por estar aqui também com a Sónia, uma pessoa que eu gosto muito e que respeito bastante.
e queriam muito enaltecer e dar os parabéns a toda a equipa pelo excelente trabalho que fizeram nos vossos 2 primeiros programas. E realmente são programas necessários, iniciativa de aplaudir e de continuar, sem dúvida. Muito obrigada. Boa tarde, Claudine. Eu faço minhas as palavras da Tânia. Também é um prazer estar aqui contigo, com a Tânia. É também de enaltecer o programa, tem sido muito bom, os conteúdos são ótimos e estávamos a precisar de um programa destes para o nosso meio tão pequeno. Nós é que agradecemos todos, nós, e já sabe, o programa só cresce quando nós temos pessoas que estão apoiando como vocês e pronto, toda a sociedade que graças a Deus tem recebido muito bem. Mas vamos ao nosso tema de hoje, que é a intolerância. Vocês acham que realmente o mundo está intolerante? Está mais intolerante, Tânia? Está. O mundo está mais intolerante. E tem a ver com aquilo que a Claudine também referiu, a questão do stress, do caos do dia-a-dia. Nós estamos sempre com apelos constantes, quer profissionais, quer domésticos. Também estamos muito focados para o sucesso profissional. Sim. E para nós a palavra sucesso é sempre muito importante. Isso tudo cria-nos realmente apelos grandes e intolerâncias maiores. Mas a intolerância não se deve só a isso. A intolerância está muito associada e vem muito como consequência daquilo que é o preconceito. Também acaba por ser um tema bastante atual, bastante necessário de falar, e como a Claudine também fez referência no início do programa, temos que falar e apelar para as questões da homofobia, da discriminação racial, de género. Portanto, são questões muito importantes associadas ao preconceito e, claro, associadas à intolerância. Claro. A Sônia é psicóloga. Sônia, enquanto psicóloga, responda pra gente. Nós nascemos assim? Nós já nascemos com determinados tipos de preconceito? Isso é intrínseco no ser humano ou não? Não, de maneira nenhuma. Nós nascemos sem preconceito. Ele vai se desenvolvendo ao longo do nosso próprio desenvolvimento como pessoas. Nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo o nosso autoconceito, que é a maneira como nós nos vemos, e a nossa autoestima. A base da nossa autoestima é o nosso autoconceito, que são os nossos valores e o nosso físico, mas também os nossos valores. E aí temos a necessidade de nos compararmos com os outros. E aí nascem os preconceitos, por comparação com o outro, com os outros modelos. Explica pra gente, Tânia, a diferença do preconceito e da intolerância. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Só antes de responder à questão, gostava só aqui de falar um bocadinho mais em relação ao que a Sónia estava a dizer, e com toda a razão. Nós nascemos com uma tela branca, nós somos um livro para escrever e nós somos fruto do nosso processo de socialização. Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo vários agentes de socialização que nos vão incutindo valores, normas, regras, que são aquelas que são necessárias para viver em determinada cultura. Não é? Quando nós somos mais jovens, sobretudo quando nós somos crianças, nós somos extremamente influenciáveis. Nós não temos os nossos filtros críticos ainda desenvolvidos e por isso mesmo nós recebemos tudo que é informação como se fosse a informação correta, não é? E se nós queremos viver numa sociedade, devemos viver em conformidade. A própria palavra conformidade já nos canaliza aqui, já nos cria alguns limites, não é? Tem que viver segundo as normas, as regras, não é? Tudo. Inclusive a palavra tolerância. Exatamente, da minha sociedade. E aí podemos chegar ao preconceito e à intolerância da minha sociedade. Então, há aqui também um conceito que é importante introduzir, que é o conceito de etnocentrismo. Portanto, eu sou criada na minha cultura, pelas minhas regras, pelas minhas normas, e eu tenho tendência a avaliar a minha cultura como aquela que é normal e como aquela que é superior a todas as outras. Se eu tenho essa avaliação, já estou a entrar no campo de preconceito. Já vejo a outra cultura com uma visão que não é limpa, que não é limpa daquilo que eu tenho em relação à minha. Até com um pouco de falta de respeito, não é? Sim. Porque a partir do momento que você enxerga o outro como, vamos dizer, menor ou não tão valorizado quanto o seu, falta ali um pouco de respeito. E aí exatamente surge também o conceito de preconceito aqui. O que é necessário? É necessário, em vez de nos centrarmos e sermos etnocêntricos, pegarmos um bocadinho naquilo que é o relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É olhar para a outra cultura pela sua diferença e valorizá-la pela sua diferença. Ou seja, somos todos diferentes, não é? E somos todos ricos dentro da nossa diferença. E quando nós vamos avaliar, quer seja outra cultura, quer seja outra pessoa, vamos nos despir de tudo o que é as nossas ideias iniciais e vamos dar uma real oportunidade de conhecer o outro, a outra cultura, de forma genuína, sem os preconceitos e sem formas de intolerância. E sem formas de intolerância. Agora, há uma situação. Nós vivemos hoje num mundo globalizado.
Na visão da Tânia, acha que isso é mais importante? A globalização valoriza isso ou pode até atrapalhar um pouco mais em relação... Quer dizer, estamos vivendo um mundo globalizado, as pessoas enxergam tudo e sabem tudo como cada sociedade vive, não é? Sabem inclusive as diferenças que existem nos outros países, nos outros meios. Isso ajuda a gente a ser mais intolerante ou o contrário? É sim, a globalização tem coisas boas, tem coisas menos boas. Em relação às questões do preconceito, nós sabemos que com a globalização existem menos fronteiras. Não existem fronteiras. Não existem fronteiras, não é? E então, nós conseguimos presenciar, até na nossa ilha, que é extremamente pequena, que já temos muitos outros grupos sociais. Exatamente. Não é? E o que é que acontece? Nós somos a cultura maior, não é? E dentro da nossa cultura temos outras subculturas. Sim. Não é? Por exemplo, os chineses, os ciganos, e temos também, por vezes, até algumas contraculturas. Contraculturas aí já vão mesmo contra a cultura dominante. Sim. O que acontece é que essas subculturas têm que tentar inserir-se de forma positiva harmônica e harmoniosa, não é? Na cultura para onde se começa a estabelecer as suas vivências. É claro que toda essa diversidade gera preconceito. Gera o preconceito. A Sônia acha que isso é inevitável? Todos vão ter o preconceito? Isso vai aflorar de uma forma ou de outra? Esse preconceito em relação ao que a Tânia disse agora? Eu penso que sim. Todos nós temos preconceitos, todos nós crescemos com eles. Temos essa necessidade porque temos a necessidade de ser aceite. E por isso mesmo, na adolescência, temos a pressão do grupo de pares e por vezes temos que ir ao encontro das expectativas dos nossos amigos, das expectativas dos nossos pares. E aí acabamos por ser um pouco preconceituosos em relação a determinados grupos sociais, para conseguirmos aquela aceitação que tanto desejamos. Exatamente. Agora uma pergunta para as duas. Vocês acham que as pessoas que fazem, que são intolerantes, elas têm consciência disso? A maior parte das vezes não tem. Porque aquilo que nós estávamos a falar foi fruto do seu processo de socialização. E elas aceitam aquilo como normal. Como normal. Não é? E por isso muitas vezes não conseguem perceber qual é o seu grau de intolerância. E ser intolerante é realmente não estar disponível para ouvir o outro. Não estar disponível para aceitar a opinião do outro. Sim. E quando eu me fecho nesse processo de comunicação, eu estou a perder imenso. Sim. Não é? E é muito importante nós ganharmos consciência de porque é que nós temos o preconceito, porque é que ele existe e tirarmos esse preconceito de nós. Portanto, eu gosto muito de usar a expressão sairmos dos nossos quadrados. Não é? É isso. Portanto, mesmo. Nós somos formatados no nosso quadrado, aqui traduzindo para a ilha, no nosso cerradinho, não é? E vemos o nosso cerrado e só conhecemos as culturas do nosso cerrado, as batatinhas do nosso cerrado e as cebolas são ótimas no nosso cerrado. E a gente esquece que todos os outros cerrados também são muito bons. E que se eu começar a ter uma abertura real com os outros, a minha produtividade vai ser muito maior. E é isso que as pessoas têm que começar a perceber, que às vezes, e às vezes é difícil fazer essa introspeção, porque não se percebe, porque eu tenho a certeza absoluta que o meu preconceito é válido, porque eu aprendi isso a vida toda. Exatamente. E muito desde muito cedo. E desde muito cedo. Não é? As crianças, especificamente, eu gostei estávamos falando há pouco, sobre as crianças serem uma espécie de esponja. Não só com o que dizem para elas, mas também com os exemplos. Exatamente. Não é? As crianças, como é que elas absorvem isso, Sônia? Porque as crianças têm os seus modelos. Os modelos primeiramente são os pais, claro, que é quem nos transmite as ideologias a seguir. E para a criança, se um pai transmite, então esta ideologia é correta, mesmo que não seja, mesmo que seja baseada no preconceito, a criança vai transmitir que foi o pai que lhe passou. Depois, a criança também entra no mundo escolar e no mundo escolar tem a figura do professor, que também é outro educador, que vai lhe transmitir determinados conceitos que a criança vê como válidos, porque é uma pessoa superior a ela e ela acha que isso é correto, mesmo que possa não ser. Por exemplo, vejamos o exemplo das histórias infantis. Nós, por vezes, vemos que os meninos da África são sempre mais pobres do que os meninos da Europa. Os meninos da África trabalham no campo, os meninos da Europa jogam PlayStation, por exemplo. Já aí, indiretamente, a tal coisa, inconscientemente, estamos a transmitir um preconceito sem o querer transmitir.
Já falamos aqui que desde muito cedo, mas a partir de quando? Acha que crianças de 2, 3 anos já pode ter algum tipo de preconceito? Já pode pelo menos começar a ter algum tipo de alerta para esse sinal? Sem dúvida, porque entre os 2 e os 5 anos dá-se a afirmação do eu. Ou seja, ouve-se muitas crianças dizerem é meu. Ou seja, é para se afirmarem e vão criando determinados conceitos de acordo com os seus modelos. Se os modelos transmitem o preconceito, elas vão reproduzir o preconceito inconscientemente e sem saber bem o que é que estão a transmitir, porque não têm essa capacidade mental de perceber que é errado ou que é certo. Ainda não conseguiram atingir esse patamar. Nesse caso, ela está sendo intolerante, mas sem saber. Inconscientemente, não é? Exatamente. E o contrário também é válido? A criança também que está passando por uma situação em que que alguém foi intolerante com ela, ela também já consegue sentir também nessa mesma idade? Sim, ela sente que estão a ser intolerantes com ela, até porque ela vai sentir depois uma insegurança muito grande perante os outros, vai ter uma baixa autoestima, não se vai conseguir relacionar e vai perceber que algo está mal. Às vezes não se apercebe conscientemente, mas os seus comportamentos levam-nos a dissociar que é mesmo uma situação de vítima de intolerância de algum género. Claro. Olha, a nossa produção separou um vídeo que é muito interessante, é um vídeo até dramático. Dê uma olhada. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. O que vocês acham desse vídeo? Realmente o vídeo é bastante chocante e mostra um bocadinho aquilo que nós estávamos aqui a falar. É muito chocante nós a percebermos que as crianças tão jovens, portanto, tão novinhas, aquilo que a Sónia estava a dizer, tão novas, já associam realmente a boneca branca como aquela que é a mais bonita, como aquela que é a melhor pessoa e nós estamos a falar de crianças negras a falarem sobre bonecas brancas. E chocam profundamente quando, na imagem final, a reação da criança quando o entrevistador pergunta, mas tu afinal com qual é que és parecida? E o choque, parece que ela nesse momento é que se apercebe, eu sou parecida com aquela que é a mais feia, não é? E que é a menos boa, não é? E o preconceito ali já está tão intrínseco, ele já está tão claro, que ela própria tem preconceito com a figura dela própria, não é? Ou seja, isso passa até nem só de intolerância dos outros, mas ela própria já sente isso. E os meios de comunicação social têm uma responsabilidade muito grande aqui, também como próprio agente de socialização. E se nós vemos a esmagadora maioria dos filmes, a esmagadora maioria das séries de sucesso, quase todas as personagens são brancas, bonitas, altas, magras, não é? Isso tudo já está a criar condicionantes, não é? E se eu não me revejo em nenhuma daquelas personagens, se eu não vejo ninguém que fisicamente é parecido comigo, é porque realmente as pessoas são parecidas comigo, que têm algum tipo de diferença, algum tipo de problema e eu associo-me a esse tipo de situação. E acha que isso pode interferir, Sónia, na autoestima da pessoa? Como é que isso interfere muito? Porque se analisarmos aquela criança, talvez o autoconceito dela, como ela se vê, está distorcido. Porque ela não se vê como uma pessoa bonita, especial, que
todos nós somos. Temos é que descobrir em que é que somos especiais, o que é que somos únicos. E essa criança ainda não descobriu. Ela acha-se feia perante a criança branca, não é? Claro. Então, temos aí um problema, temos aí uma distorção da própria imagem da criança. Sim. É importante também a gente dizer aqui que não é só uma questão de negro ou branco, mas também de outros tipos de raças, e os indianos e os brasileiros. Essa é uma questão em que o preconceito está ligado em todos os ambientes, mesmo dentro de certos países. Dentro do Brasil há um certo preconceito entre nordestino e as pessoas do sul, e pronto. Vocês acreditam nisso, que o preconceito ele está ligado a mais as pessoas ou mais a sociedade? Talvez a Tânia comece falando sobre isso. O preconceito parte das pessoas, Sim. mas é fruto do meu processo de seleção, portanto é fruto da sociedade que me educou, não é? E o preconceito extravasa a questão da raça. Sim. Portanto, vai para lá disso, vai para tudo o que é diferente. Sim. Eu posso até ter algum tipo de preconceito com a pessoa que é tatuada, porque para mim a tatuagem faz-me confusão. Exatamente. Portanto, o preconceito é muito mais do que isso, não é? E posso ter preconceito por inúmeras coisas que podem não fazer sentido nenhum para algumas pessoas, mas por eu ter passado por algum tipo de experiência, adquiri aquele tipo de preconceito. Agora eu tenho um tópico aqui que nós vamos falar. No ciclo e no liceu, são lugares hostis, são lugares onde isso aflora mais do que nunca. Por que isso, Sônia? A adolescência é um momento mais complicado, eles têm mais necessidade disso? Sem dúvida, porque a pessoa que agride o outro é porque por algum motivo se sente inseguro. Sim. Então tem que atingi-lo. E às vezes vai pela área do diferencialismo, ou seja, ou que os cientistas sociais chamam mesmo de diferencialismo, porque está a exacerbar uma característica diferente no outro e está a fazer com que o outro seja discriminado pela mesma característica. Sim. Ou seja, é a necessidade de afirmação do agressor perante a vítima que é mais frágil. Só gostava de acrescentar aqui que hoje em dia a questão do ciberbullying veio agravar muito essa questão da intolerância e do preconceito. E se antes chamava-me a atenção por algum tipo de diferença, por exemplo, eu tive muitos problemas de pele, e então, porque era espinhosa e tem espinhas e não sei o que, não sei o que mais, e isso realmente magoava-me imenso e feriu-me, e depois tem repercussões ao longo da nossa vida, não é? Imaginemos isso numa altura, imaginemos isso agora, na atualidade real, imaginemos o que é tirarem-nos fotografias sem nós querermos, o que é darem um Photoshop público, né? E ainda exagerarem algum tipo de coisas, de publicarem, de partilharem, de tornar isso numa expansão muito maior. Portanto, se antes o preconceito podia ser muito mais comedido e podia ser vivenciado num grupo muito mais reduzido, nós hoje, com a internet e por isso, não é? Aparece o conceito de ciberbullying, as questões do preconceito e da intolerância alastram-se imenso e com repercussões muito mais danosas e muito mais penosas para a vítima. Claro. Agora, os pais têm uma grande responsabilidade nisso. Os pais deveriam, desde muito cedo, trabalhar. Já falamos aqui, todos temos preconceito em qualquer sociedade. Sim, sim. A grande questão, talvez, que deveríamos discutir aqui seria a partir de qual a responsabilidade que os pais têm com essas crianças, de que podemos ter o preconceito, mas até quando sermos intolerantes. Não é isso? O que os pais, a responsabilidade dos pais em relação a isso, Sônia? Sem dúvida, os pais têm que dar suporte aos filhos, têm que lhes ensinar quais são as regras a seguir. E a falta de suporte parental muitas vezes leva às tais intolerâncias. A intolerância é a própria frustração. São crianças que estão habituadas a ter tudo o que querem, e não sabem lidar com o não conseguir atingir a expectativa. Então há um desequilíbrio emocional entre o que a criança tem e o que é possível ter. Sim. E é necessário a criança fazer esse exercício, saber que não pode ter tudo o que ambiciona, porque não é possível, e tem que ter esse equilíbrio emocional para conseguir progredir na sua vida, e então aí ela não vai ter atitudes intolerantes. Ou seja, vai o seu desenvolvimento vai ser baseado na tolerância, no saber que nem tudo é possível.
nós percebemos e compreendemos que hoje, para os pais, é cada vez mais difícil usar a palavra não. E é difícil porquê? Porque eu já passo tanto pouco tempo com eles, não é? Já tenho tanta pouca disponibilidade. Então o não ainda é quase mais um agravante. É mais um agravante. E se eu já sinto o pesar de não ter aquela disponibilidade toda, de não ter aquela presença toda, eu não quero ter ainda o pesar de ser eu que vou dizer que não. Não é? E isto às vezes até... compreendendo que é difícil, é preciso mudar, é preciso muito, muito mudar essa estratégia, é preciso a criança saber ouvir o não, é uma aprendizagem ótima para o resto da vida e por isso mesmo nós estamos a valorizar muito mais o desenvolvimento daquela criança com um não do que com um sim. Mas além de dizer o não, existe uma outra situação que é o exemplo. Não é? O exemplo é algo muito importante e nós temos mais um vídeo. Veja esse vídeo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually gonna climb a slide down? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. I understand you. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Gostaram do vídeo? O vídeo é Incrível, ótimo, né? não é? As crianças veem, as crianças fazem. E aqui a gente até pode pegar numa frase que a nutricionista Tânia Rocha falou, que foi: não é só dizer comam sopa, é comer a sopa. Portanto, não podemos só apelar, não podemos só falar. A nossa linguagem não verbal, o nosso comportamento, a nossa forma de estar educa muito mais do que a própria palavra. E pronto, apesar daquilo que geralmente se pensa, a comunicação não verbal tem muito mais peso que a comunicação verbal. E por isso mesmo é muito importante dar o exemplo, dar o exemplo praticando o exemplo. Nós estamos aqui a falar da ação em si mesmo. Portanto, é extremamente importante. E o vídeo, penso que mostra isso de forma bastante clara. Bastante clara. Não precisa de palavras, é só as imagens. Exatamente. Agora, uma pergunta. Será que nós temos que ser intolerantes com as pessoas que são intolerantes? Não. Nunca. Nunca. Nunca, porque aí a gente está a entrar naquele ciclo que nós não queremos. Exatamente. Não é? O que nós temos que fazer é, quando alguém é intolerante connosco, nós temos que manter a nossa calma, a nossa assertividade. E uma estratégia muito boa é centrarmos as coisas em nós. E uma estratégia muito boa é, por exemplo, dizer: eu sinto que estás a ser um bocadinho hostil comigo, eu gostava de perceber porquê. Portanto, é colocar já desarma a pessoa. E desarma a pessoa. É no eu. Eu estou-me a sentir desconfortável da maneira como estás a abordar o assunto comigo. E quando eu coloco a tónica no eu, a outra pessoa consegue ter um bocadinho mais de empatia comigo. Adorei essa observação, mas só mesmo uma psicóloga vai poder nos dizer como controlar esse momento, que a gente passou por alguém que foi intolerante conosco, e ter calma para falar isso. Sem dúvida, a pessoa tem que estar segura de si, tem que ter uma autoestima bem fortalecida, saber que pode dizer àquela pessoa o quanto não concordou com ela, porque muitas das vezes a autoestima está tão fragilizada que a pessoa nem sequer consegue reagir à provocação da pessoa. Então, se a pessoa tiver a autoestima fortalecida, ela saberá no que é bom realmente, no que é que
que estão os seus objetivos de vida, no seu plano de vida, e assim a pessoa consegue confrontar o outro e perceber o porquê daquele comportamento e pedir explicação, porque é como todas as crianças têm que compreender o porquê daquele comportamento e se for justificável, a pessoa vai entender, se não for, aí a pessoa vai compreender o quanto aquela pessoa foi intolerante para consigo. Olha, para vocês duas, o que vocês acham as consequências de quem passa por isso? Porque eu acho que de uma forma ou de outra, todos nós já passamos, não é? Ou é por causa da pele, ou é por causa do cabelo, ou é porque está acima do peso, ou por nada, tem sempre alguém que tem algum tipo de preconceito e que nos agride e de alguma forma estamos envolvidas numa situação de intolerância. Vamos começar agora a falar pela Tânia. Quais são as consequências para as pessoas que passam por essas situações, Tânia? As consequências são diversas e tem a ver, de encontro àquilo que a Sónia disse, também depende do suporte que nós temos à nossa volta e da força que eu tenho interna para conseguir superar esses problemas. Se eu estou num ambiente em que sou bastante amado, em que sou acarinhado, em que tenho o reforço positivo, em que tenho o elogio, eu consigo muito facilmente ganhar a bagagem necessária para enfrentar essas situações e aceitar a minha própria diferença, porque eu realmente, ainda bem que somos todos diferentes uns dos outros, senão o mundo era extremamente monótono. Portanto, abraçar a minha diferença, perceber a minha diferença, aceitá-la. E aí consigo realmente ter um diálogo com o outro perante a intolerância, de o chamar a atenção e o fazer perceber não aceito essa intolerância e se a tem, explica-me porque é que eu consigo desmistificar. Portanto, isso é tudo, é fruto da nossa força interna e também das pessoas que nos circulam e que... Se a pessoa tem uma base familiar, de repente, mais fortalecida, ela está sempre mais forte. E é uma coisa muito importante também, porque a família é extremamente importante, mas eu acho que nós todos, enquanto cidadãos, não é, temos essa responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade até pela criança anónima, não é? Eu tenho a responsabilidade de dar o elogio, de fazer o reforço positivo, mesmo para aquela criança que não é da minha família. É tão mais fácil nós falarmos mal do outro, não é? Nós apontarmos o comportamento que foi menos positivo. E às vezes até nós confundimos um bocadinho aqui quando criticamos a pessoa e não o comportamento. Atenção, vamos criticar o comportamento. Portanto, o comportamento é que foi incorreto e não é a pessoa que é incorreta. Portanto, isso tem que estar muito claro. E portanto, nós todos temos esse dever, o dever de sermos bons cidadãos, sermos cidadãos que reforçam positivamente o outro, que criticam positivamente o outro de forma construtiva e que elogiam o outro. Exatamente. Estávamos falando há pouco sobre o elogio e a Sônia falou algo muito importante. O elogio não ajuda só a pessoa, mas também ajuda a gente, não é isso? Exatamente. Ajuda quem o dá e quem o recebe. Ou seja, vai ser a melhor arma para lutarmos contra a intolerância. Porque a intolerância tem repercussões na vida das pessoas. Ou seja, num campo mais psicológico, a intolerância pode levar ao isolamento social da criança, pode levar a uma baixa autoestima e até pode mesmo levar, em casos extremos, a um quadro depressivo. Por isso são as maiores causas da depressão num campo psicológico. A criança não se vai sentir integrada e por isso isola-se. Por isso é necessário fazer um trabalho conjunto com a criança, ou seja, ela tem que descobrir que ela própria tem recursos internos, que são as tais estratégias de coping, que a ajudam a lidar com as situações. Se esse trabalho for feito, a criança vítima de intolerância, quando estiver perante uma situação de intolerância, saberá muito bem lidar com ela. Que não é uma questão pessoal, não é? Não. A criança, por exemplo, pode ter uma arma, dar um elogio, fazer o bem ao outro, desarma o outro completamente e então consegue superar essa situação. Como curar essas feridas, Tânia? Pois, curar as feridas não é fácil. E não é fácil porque a gente está sempre com as questões aqui ligadas da autoestima. E é muito importante, numa fase inicial, vamos voltar a falar aqui das crianças, não é? É muito importante, numa fase inicial, amar incondicionalmente as nossas crianças. E amar as crianças é dizer que não. E amar as crianças é estar com ela. E posso até não ter muito tempo, mas aquele tempo que estou é precioso e é só para a criança. É olhar a criança nos olhos, é estar verdadeiramente com ela. Uma criança que é amada sabe o que é o amor, reconhece o que é o amor e torna-se muito mais tolerante. Eu gostei muito do que você falou há pouco, que só uma criança que é amada, só dá amor quem já foi amado. Só quem reconhece esse amor, não é? Quer dizer... É exatamente o que a Tânia acabou de referir e concordo plenamente.
mas sobretudo como curar. Curar é dar confiança à pessoa, a pessoa descobrir no que é realmente bom, no quanto é especial, porque a pessoa às vezes está tão envolvida nas atitudes discriminatórias que não consegue ver o quanto é bom e especial. Sim. E acho que é isso, a pessoa tem que fazer um plano da sua vida, tem que ter objetivos curtinhos. Sim. Não são objetivos a longo prazo, mas objetivos curtinhos. Até pode ser o dar um elogio ao outro, Sim. o fazer o bem ao outro. A pessoa vai se sentir melhor e o outro também vai se sentir Claro. um pouco melhor. E se calhar o outro vai deixar de ser intolerante, porquê? Porque já não se sente tão inseguro. Então já não tem esta necessidade. Ok, a violência gera violência Exatamente. e é assim. Agora, como se proteger? Uma pessoa que passa por uma situação de intolerância, e às vezes a gente sabe que existem situações terríveis, como a pessoa se proteger? Como é que ela não vai levar aquilo para ela? Como é que ela vai perceber? Onde é que ela tem que pensar? Olha, isso não foi diretamente para mim. Esse é um problema que é do terceiro, não é? Geralmente a grande parte dessas coisas a pessoa é inocente, está ali e vem alguma situação para ela. Como essa pessoa tem que trabalhar para não receber essa ofensa, vamos dizer assim? Se a pessoa estiver fortalecida, souber quais são as suas competências, souber o quanto pode atingir os seus objetivos, de certeza que ela não vai valorizar as críticas dos outros. Sim. Ou seja, as críticas destrutivas ela vai ter capacidade de as superar, porque se estiver fragilizadas é a tal ruminação negativa, ou seja, quando uma pessoa olha para nós, ela está a olhar para nós, está-nos a criticar, se tivermos essa atitude. Se estivermos fortalecidos, não. A pessoa olhou por olhar, não olhou para nós. Ou seja, vai ser uma arma para conseguirmos lidar com as situações de intolerância. Gostava só de acrescentar Sim. que comportamento gera comportamento. É isso. E portanto, é importante também aqui que as pessoas percebam que intolerância é muito simples e quando a gente fala todas as pessoas são intolerantes, é porque ser intolerante é estar indisponível para ouvir o outro. Indisponível para aceitar as opiniões do outro. E eu estou indisponível porquê? Estou indisponível porque já me tinham dito que aquela pessoa não sei o que mais. Porque realmente, essas pessoas das freguesias, essas pessoas daquele sítio, geralmente não sabem muito bem o que é que dizem. É isto. É a não aceitação É tão simples, também. é a não aceitação. E, portanto, ser intolerante é tão fácil de ultrapassar, portanto, é tão fácil nós sermos tolerantes. E por exemplo, eu não sei se tem tempo para contar uma história muito pequenina. Dada a conjuntura atual de crise, um casal teve que mudar de casa e teve que ir viver com os sogros. Portanto, ela, vou ter que ir viver com a minha sogra. Nós sabemos que existem muitos preconceitos associados às sogras. E realmente elas não se estavam muito bem e havia muitos atritos e ela já estava muito frustrada com aquela situação. E ela, eu vou ter que resolver isso. Claro. O que é que ela decide? Ela decidiu um feiticeiro, um bruxo. E diz assim, olha, já não suporta a minha sogra, tenho que viver lá e precisava realmente de uma solução que ela desaparecesse da minha vida. E o feiticeiro diz assim, olha, não se preocupe, vai colocar esse comprimidinho no chá da sua sogra e ela depois vai acabar por falecer, mas todos os dias tem que meter esse comprimidinho lá no chá. Mas é muito importante que seja atenciosa com ela, que a chame para o chá, que faça uns bolinhos, que faça uns biscoitinhos e que converse com ela, senão ela, para não levantar suspeitas, não é? Exatamente. E ela assim o fez. Portanto, preparava, caprichava mesmo naquele chá, naqueles bolinhos, conversavam, sentavam-se à mesa. E ela começa-se a perceber, a minha sogra é como uma mãe para mim. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Volta ao feiticeiro. Senhor feiticeiro, Afinal, eu já não quero que por ela morra. favor, não quero. Ela é uma mãe para mim, ela é um ser humano extraordinário que eu até hoje nunca tive a oportunidade de ver. E o feiticeiro diz-lhe, não te preocupes, amiga, o que eu coloquei foram placebos, eu dei-te placebos. Portanto, e aí, claro que lhe saiu o peso e ela conseguiu perceber que aquela fragilidade no relacionamento se devia ao preconceito. Portanto, Era um feiticeiro do bem, era um feiticeiro tolerante. tolerante, sem Não é? dúvida. E é assim que nós devemos ser, como os outros. E quando o outro não é tolerante connosco, o que é que nós fazemos? Muda de atitude. Nós continuamos na nossa tolerância. E certamente que o comportamento do outro irá mudar para connosco. O nosso tempo está acabando. E isso me deixa sempre muito triste, porque o dia que eu mais gosto é do sábado. É o dia do Planeta Mulher. Mas então nós vamos fazer
um final do nosso programa, mas eu quero um desafio. Eu quero que cada um de vocês lance um desafio para essa semana. Como sermos mais intolerantes? Façam as considerações finais e termine com o desafio para a semana. O desafio é muito simples. E não sei, e tem muito a ver com as questões da tolerância. Eu não sei se já repararam que quando nós cruzamos com as pessoas, olá, tudo bem? E quantas pessoas é que respondem à questão? Muito poucos. Muito poucas, não é? Olá, tudo bem, cruzamos e seguimos. O desafio da semana é: vou cruzar-me com alguém, olá, tudo bem, vou aguardar por uma resposta e vou dar a minha resposta. Muito bem. Ok? Portanto, vamos ser verdadeiramente tolerantes à pergunta do outro. Olá, tudo bem? Sim, tudo bem. E contigo? Vamos dar este mimo ao outro e vamos sorrir também ao outro. Adorei o desafio e eu vou aderir. Pronto. A Sônia? Concordo plenamente com o desafio da Tânia e eu tenho outro. Sim. O desafio que eu tenho é, sobretudo, lutarmos com a nossa maior arma. Dar um elogio ao outro para ver se ele nos dá. Ele vai dar com certeza, fazer o bem, vão receber o bem também. Elogiar é fazer o bem, porque a pessoa vai se sentir mais fortalecida e vai conseguir desempenhar as suas tarefas do dia-a-dia com outro ânimo, com outra felicidade, que não a terá senão de ver esse elogio. Então seria um bom desafio dar um elogio a uma pessoa, até pode ser uma pessoa desconhecida, ela vai adorar. Porque não vai esperar. Nós temos sempre reticências a elogiar os outros. É verdade. E sermos tolerantes se ela não gostar, não é? Exatamente. Só antes de terminares, Claudinha, estás linda. Muito obrigada. Fica-te super bem. Vocês também estão lindas. Também concordo com a Tânia plenamente. Estás maravilhosa. Olha, pessoal, então é assim. O meu desafio também. O meu desafio é somente sorrir. Se você estiver sozinho, sorria. Se você estiver com um amigo, você sorria. E isso vai fazer um exercício. Muitas vezes a gente esquece de sorrir. E depois a gente acaba entrando num esquema de tristeza e de tristeza. Mas sorriam. Isso é verão. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. Estamos nas festas da cidade, São Joaninas. Muita coisa boa vai acontecer. O Planeta Mulher fica por aqui. Aproveitem bem a semana, o sol, o mar e não se esqueça, usem filtro solar.